Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa reflexão da semana da Casa Seara de Jesus. Um feliz ano novo para todos, que Deus abençoe a todos, esperamos que todos estejam bem e que este ano seja um ano de muitas conquistas e muitas realizações para todos. Vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa exposição da semana, agradecendo ao Senhor na vida pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, pelo ar que respiramos, por toda a sua natureza, por Jesus estar conosco desde o início da nossa jornada, pela prosperidade e abundância que nos envolve, pelas portas do trabalho sempre abertas a cada um de nós, por toda a luz do sol que nos ilumina a cada dia, mantendo a vida no nosso planetinha, pela espiritualidade amiga que nos auxilia, pelo irmão amigo que nos acompanha na nossa jornada, e que seja feita sempre a vontade do Criador sobre todas as nossas, independente do estágio da vida em que nós nos encontremos, seja ele físico ou espiritual, neste quadrante do universo ou em outro, que a vontade do Senhor seja feita sobre todas as nossas, ainda que nós não tenhamos condições de entendê-la, mas que um dia possamos compreendê-la e aceitá-la amorosamente. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como todo mundo já tem o conhecimento, nós estamos trabalhando o livro Busca e Acharás, que é um livro de mensagens, né? Esta é uma mensagem de Emmanuel, está na lição 22, e o tema é Degraus da Vida. Vamos lá ver o que Emmanuel traz para nós nessa mensagem. Emmanuel pede para que nós comparemos o nosso mundo como um grande instituto de ensino. Como nós sempre falamos aqui na Seara de Jesus, a Terra, né, o nosso planeta, ele é um planeta escola, um hospital, e também em alguns momentos ele faz o papel de detenção para as nossas almas ainda um pouco rebeldes, né? Então, ele pede para nós compararmos principalmente com um instituto de ensino, né? O lugar onde nós vamos aprender. Então, ele pede para que a gente aceite a nossa existência no planeta por estágio educativo, de que necessitamos, né? Ainda mesmo quando nós nos encontremos em condições de doentes, né? Sob um regime de internação em alguma enfermaria do nosso planeta, da nossa escola. Então, nós sabemos que nós estamos no nosso planetinha para aprender, para melhorar, mas também para nos curar, né? Então, se nós estamos num grande educandário, num grande instituto onde nós podemos aprender e elaborar a nossa melhora, nós também, dentro desse colégio interno em que nós nos encontramos, tem as enfermarias onde nós podemos nos internar nos momentos de maior enfermidade em que nós nos encontramos. Por isso ele pede para que a gente aceite a existência no nosso planeta como um estágio educativo. Então que a gente não se revolte, que nós possamos estar sempre atento a tudo que está nos acontecendo, para que nós possamos aproveitar ao máximo as lições que nós estamos recebendo, seja ela uma lição boa, tranquila, saudável, ou até mesmo nos momentos de muita aflição. Então ele vai colocando alguns pontos para nós nos lembrarmos de como nós nos encontramos aqui no nosso planetinha, né? Então ele fala assim que nós nascemos no lugar mais indicado aos ensinamentos de que precisamos, no grupo familiar que mais nos é próprio, né, para o aconselhamento ao nosso currículo de lições. Então nós estamos aqui no nosso planeta, né, num lugar propício, nós não estamos no lugar errado, nós não caímos aqui por acaso, nós não caímos na determinada família por evento da sorte, né, ou alguém nos colocou lá porque não tinha outro lugar para ficarmos. Não, nós estamos inseridos
né, na nossa família, porque é dela que nós necessitamos, é dela que nós precisamos para seguir a nossa caminhada. É este grupo familiar que vai nos ensinar as lições que nós deixamos de aprender em algum momento. E o lugar onde nós estamos com todo o ciclo de amizade, né, o ciclo de amigos que fazemos na escola, que fazemos no trabalho, essas pessoas estão conosco exatamente para nos ensinar aquilo que nós precisamos. Nós não estamos colocados de maneira nenhuma no lugar onde não deveríamos estar, estamos exatamente onde precisamos estar. Nós, dentro da criação divina, não existe equívoco de jeito nenhum, né? O equívoco, quem comete somos nós. Nós é que nos equivocamos em falarmos, se eu tivesse na família tal, seria melhor, se a família do meu amigo é melhor do que a minha. Aos nossos olhos, ainda muito infantis, pode até ser que sim, né? Como diz o ditado popular, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a grama que está do nosso quintal. Mas Deus sabe de todas as coisas e entende que nós necessitamos de determinadas situações, de determinadas lições que nós precisamos passar nessa encarnação. Então, aquele local onde nós estamos inseridos é o melhor e o que a gente mais necessita para a nossa caminhada, para sairmos daqui melhor do que chegamos. E ele fala também assim, o corpo físico é a carteira de recurso a que prendes para efeito a que te prendes para efeito de preparo e burilamento. Ou seja, o nosso corpo físico é uma ferramenta que nós precisamos e é exatamente o que nós necessitamos para nos burilarmos. Se nós temos um corpo perfeito, nós não temos nenhuma deficiência física, nós não temos nenhuma impossibilidade de locomoção, nós não temos nenhum problema de raciocínio, nós temos as nossas mãos, os nossos pés, nós podemos andar, nós podemos trabalhar, nós podemos falar, nós podemos ouvir. Então nós estamos num corpo perfeito, que vai nos dar todas as condições que precisamos para sair daqui melhor, para conquistar ainda mais conhecimento e melhorar mais ainda a nossa condição espiritual. E uma vez que nós estamos aqui, passando por alguma dificuldade de locomoção, uma necessidade especial no nosso corpo físico, seja ele de locomoção, de audição, de fala, né, de intelectual, qualquer que seja a dificuldade que nós estejamos enfrentando, também faz parte do nosso aprendizado. Não é por acaso que estamos passando por determinada situação que nos impossibilita de nos locomover ou de fazer qualquer outra atividade como alguém que não tem nenhuma deficiência no seu corpo físico. Alguma coisa, alguma lição, nós deixamos de aprender em outra oportunidade quando estivemos aqui, né? E tivemos todo o nosso corpo perfeitamente capaz de se mexer, de ouvir, de falar, de se movimentar, com todas as funções funcionando. Em algum momento nós lesamos alguma parte do nosso corpo físico ou até mesmo deixamos de utilizá-lo da maneira que deveríamos utilizar, né? Para o bem. Então, precisamos muitas vezes passar por um aprendizado um pouquinho mais difícil para poder valorizar o nosso corpo físico, né? Se nós danificamos o nosso corpo de alguma forma, seja ele com alimentação, com bebida, com drogas, até mesmo com recursos cirúrgicos, muitas vezes, que nós achamos que precisamos modificar alguma coisa e aí lesamos o nosso corpo por conta disso, ou lesamos o nosso corpo por conta de muito exercício ou de pouco exercício. Tudo isso vai em conta quando nós precisamos voltar à pátria espiritual e apresentar a nossa carteirinha, né, para o plano espiritual, para nós vermos lá o que foi feito, o que não foi feito, o que deixou de ser feito, ou o que foi feito de maneira errada, equivocada, né? E aí nós precisamos voltar e acertar naquele ponto onde erramos. Então, não é castigo, não vamos dizer assim, uma praga que alguém rogou em nós, né? Não é porque Deus gosta menos de nós que nós nascemos com uma deficiência, com uma dificuldade,
mas sim para que nós aprendamos e nos fortaleçamos o nosso espírito naquele ponto, porque está faltando alguma coisa ali de aprendizado. Então nós temos sim que respeitar todas as condições e todos os irmãos que estão em condições com maior dificuldade que a nossa. Precisamos auxiliar ao máximo que pudermos. Se está em condições difíceis que nós não, numa condição que nós não estamos, que é mais precária que a nossa, vamos dizer assim, né? Nós temos que respeitar muito e ajudar naquilo que for mais necessário no momento para aquele irmão, né? Fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que a passagem dele por aqui seja o mais leve possível. Assim como de todos nós, né? Nós devemos ajudar sempre, trabalhar sempre em prol do nosso irmão, né? Lembrem-se que uma das máximas do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Então nós precisamos estar sempre atentos para auxiliar aquele que mais necessita. Ele fala também da religião, né? Ele diz: a religião do teu clima doméstico é a classe de iniciação espiritual maior, da espiritualidade maior. Então, dentro do nosso núcleo familiar, do nosso núcleo doméstico, é onde nós vamos angariar os primeiros ensinamentos ligados à espiritualidade, ligados a Deus, né? Então, a nossa família é a nossa primeira catequese, nossos primeiros passos dentro da religião. Por isso é tão importante que todos nós tenhamos um segmento religioso, não importa qual, mas nós devemos ter. E devemos passar isso aos nossos filhos, aos nossos irmãos menores, né? E até mesmo aos amigos que nos cercam. Falar da nossa crença, né? Ensinar aquilo que nós já aprendemos, aqueles que querem, lógico, né? Que nós não podemos impor nada a ninguém, mas dentro do nosso clima doméstico, como diz Emmanuel aqui, nós precisamos colocar desde os primeiros passos para os nossos pequenos que existe uma força maior, uma lei universal e que tudo caminha de acordo com as leis, né, naturais, e que Deus está no centro de tudo isso, para que cada um de nós possamos ter a oportunidade de desenvolver um raciocínio sobre isso e desenvolver a nossa fé de maneira gradual e não imposta, né? Porque aí cada um vai desenvolvendo conforme vai passando os anos e o crescimento de cada um de nós, e o conhecimento e a vivência que cada um vai tendo, vai desenvolvendo dentro de um grupo religioso, né? Dentro de uma fé, outro dentro de outra, um dentro de um segmento, outro dentro de outro, não importa, o importante é que cada um de nós tenhamos a noção da existência de Deus e de que tudo no universo é harmônico e flui de acordo com as leis universais. Ele fala também: faze, pois, da ideia de Deus que já possuas o caminho da própria ascensão. Ou seja, aquilo que nós aprendemos lá dentro do nosso lar, né, aquela ideia que Deus existe, da fé, né, então nós já temos uma ideia inicial da existência de Deus. Então, quando nós estivermos a caminho na nossa jornada, construindo o nosso próprio caminho, né, nós já temos por onde começar. Nós não vamos começar do nada, vamos começar de algum ponto, né? Ter um ponto de partida para nós, porque nós estamos inseridos dentro dessa ideia de que Deus existe, de que há uma força maior no universo que coordena toda a nossa existência, e não do nada, assim, de repente eu acordo de manhã e começo a seguir alguma coisa. Aí é muito perigoso, porque nós podemos seguir uma ideia equivocada. Então, quando nós temos mais ou menos uma ideia do que é Deus, né, de como funciona um pouquinho o universo e tudo mais, nós não vamos sair a esmo, seguindo qualquer ideia que vai chegar até nós. Então, isso é muito importante, né, educar a fé, colocar aos poucos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, os irmãos, todos aqueles que nos cercam desde pequeno, essa ideia da fé raciocinada. Ele pede: elege no trabalho a tua bênção de cada dia.
O trabalho aqui na casa é quase que um mantra para nós, né? Nós falamos do trabalho o tempo inteiro. Por que nós falamos tanto do trabalho? Porque é ele mesmo que edifica cada um de nós, né? Ele edifica o nosso dia. Quando nós vamos pegar o nosso trabalho físico, quando nós estamos desempregados, que nós levantamos de manhã e não temos para onde ir, não temos perspectiva de chegar no final do mês, termos aquele dinheirinho lá no fim do mês para pagar as nossas contas. Nós ficamos angustiados, nós ficamos assim completamente vazios, sentindo aquela sensação de vazio, de inutilidade, de impossibilidade de realização daquilo que necessitamos realizar. E pensem nisso como dentro da espiritualidade. Pense esse trabalho dentro da espiritualidade. É a mesma coisa, se nós não trabalhamos a parte espiritual no nosso dia a dia, não colocamos isso como uma coisa prioritária em nossa existência, nós também começamos a sentir aquele vazio existencial, como diz a Joana de Ângeles, né? Nós temos um vazio existencial, começa, por mais que a gente tenha trabalho, por mais que a gente tenha um bom salário, por mais que a gente tenha uma boa casa, um bom carro, família e tudo mais, chega um momento na nossa caminhada que nós começamos a sentir aquele vazio espiritual, existencial dentro de nós. Porque nós não temos essa parte desenvolvida, a parte do trabalho espiritual, aquilo que realmente nos eleva, né, que faz com que nós nos tornemos pessoas completas, né, o ser humano completo. Porque quando nós nos afastamos de Deus, essa sensação de vazio começa a nos invadir. E aí começa a chegar as depressões, as angústias, as ansiedades e até mesmo muitas vezes, em alguns casos mais graves, os pensamentos de suicídio, né? Então nós precisamos trabalhar muito essa questão dentro de nós. Não só, né, o trabalho material, físico, que nos possibilita ter uma vida digna, de ter o pão de cada dia em nossos lares, sustentar a nossa família, mas também o trabalho espiritual, aquilo que vai fazer realmente o nosso ser divino aflorar em nós, né? Porque o divino está em nós, mas nós precisamos trabalhar essa divindade em nós para que ela realmente floresça em nós e possa extravasar a ponto de poder auxiliar outros que estão à nossa volta. Ele diz assim: compreendamos que o bem é a execução da lei divina, né? Então, estabelecer a felicidade dos outros. O trabalho no bem é a execução da própria lei natural de Deus, né? Da lei divina. Então, ele fala que quando a gente nós trabalhamos o bem, fazemos o bem ao próximo, o que acontece? Nós estamos estabelecendo a felicidade ao outro. Então, quando nós ajudamos, quando nós estamos dispostos a trabalhar sempre para o bem comum, não que nós vamos sairmos assim de nossas casas e ficar fazendo tudo para o outro, mas o que nós fizermos seja em prol de toda a comunidade, de todos os que nos cercam, né? E não só em nosso benefício, não trabalhar só para nós, mas trabalhar para o bem coletivo, para todos. Porque nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade, nós não podemos trabalhar somente para nós. Nós temos o trabalho que é nosso, que é o particular nosso, que vai nos dar o sustento de cada dia, mas nós precisamos exercer algum trabalho que seja para o bem comum, para o bem de todos. E ele diz também, nos lembra também que o mal é a atribuição que porventura estejamos impondo à existência do outro. Então, quando nós fazemos alguma coisa equivocada, alguma coisa que nós consideramos má, nós estamos impondo um sofrimento ao outro, né? Porque por mais que quando a gente faz o mal, a gente não prejudica somente a nós, né? Nós prejudicamos muitas pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes o coletivo, muitas vezes uma sociedade inteira, muitas vezes um país inteiro sofre pelo mal que a gente está cometendo ali, pelo equívoco que nós estamos cometendo. Então, muitas vezes, precisamos ter, né, cuidado com aquilo que nós estamos executando para ver se aquilo não está prejudicando outras pessoas. Porque quando nós nos prejudicamos a nós mesmos, a responsabilidade é nossa, mas nós estamos prejudicando a nós mesmos, nós vamos responder por aquilo que fizemos a nós. Mas, quando nós prejudicamos o outro, aí
a consequência passa a ser muito maior, né? Porque nós estamos impondo ao outro um sofrimento que ele não precisaria passar, talvez, se nós não fôssemos negligentes. Dever é rotina de instrução. Então, o nosso dever é fazer sempre o melhor, estar sempre disposto, estar sempre à disposição para o trabalho, para o bem. Então, é instrutivo quando nós fazemos algo de bom, ou seja, o nosso exemplo pode contagiar outras pessoas a fazer também o bem, né? E o contrário também é a mesma coisa. Se nós estamos trabalhando e nós muitas vezes possamos ser pessoas que estão em evidência, vamos, por exemplo, dentro de uma sociedade, e ela faz uma coisa ruim, ela pode servir de exemplo para os seus seguidores, como hoje nós falamos dentro da internet e tudo mais. E se nós fazemos o bem, nós também servimos de exemplo para o outro. Então, fazer o nosso melhor sempre para que seja instrução para o outro e não o equívoco, né? Disciplina é condição de êxito. Então, ter disciplina sempre na nossa caminhada, fazer sempre o nosso melhor, como a gente vem falando, e ter disciplina, não ser pessoas que faz as coisas a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer jeito, estabanadamente. Não, tudo tem que ter uma disciplina, tudo tem que ter uma regrinha para que dê certo, para que a gente não faça nada fora de hora, nem depois da hora, nem antes da hora, né? E tudo caminhe conforme o esperado para que tudo dê certo. Se a gente faz as coisas estabanadamente, por mais que a gente queira fazer o bem, às vezes não dá certo, porque nós não nos programamos. Precisamos ser disciplinados. A dificuldade é o exercício de aperfeiçoamento. Então, quando nós temos uma dificuldade, não é para nos prejudicar, é para que nós aprendamos a ser melhores, né? Que a gente possa entender aquilo que está acontecendo conosco e aperfeiçoar o nosso trabalho, aperfeiçoar o nosso caminho, aperfeiçoar o nosso aprendizado. Se de um jeito não está dando certo, vamos procurar fazer de outro para que a gente possa sair, que o trabalho saia a contento de todos, porque quando a gente executa um trabalho, não é só para nós, né? É sempre para um grupo. Então, tudo aquilo que vamos fazer e a dificuldade aparece, é para que a gente se empenhe mais, estude mais, se fortaleça mais, insista mais, e não para que a gente desista. É sempre para que a gente insista a cada dia para ser melhor. Conflito é aula de reequilíbrio. Então, quando a gente está no meio de um conflito também, é para que nós tenhamos tranquilidade. Se nós estamos aqui na Seara de Jesus, por exemplo, estamos aprendendo como nos colocar no mundo, né, nos colocar diante do outro. Então, quando um conflito aparece, se nós nos desesperarmos, se nós sairmos estabanados gritando junto com todo mundo, onde que está o equilíbrio? O que nós aprendemos aqui está onde? Do que está adiantando tudo que nós estamos aprendendo aqui, né? É o exercício de aperfeiçoamento que ele está falando ali, que é para a gente fazer. Então, imagine só você chegar num pronto-socorro com uma pessoa com uma perna quebrada e chegar no ortopedista e o ortopedista sair gritando: ai meu Deus, a perna quebrou e está tudo desfarelado e não vai ter mais conserto. Como que o paciente vai ficar, né? Então, nós aqui na Casa Espírita temos a obrigação de manter o nosso equilíbrio. Quando o conflito aparece, nós temos que ser equilibrado para que aquele que está em desespero se equilibre também. E outra coisa, nós temos que ser luz aonde nós estivermos, né? Tentação é repetência de testes nos quais já falimos em nos referindo a reencarnações passadas. Então, a tentação de coisas que nós já sabemos que não devemos fazer, como nós dizemos lá, a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Então, quando nós estamos diante de uma tentação, é o teste daquilo que nós já falimos. Se nós temos muita tendência, muita vontade de fazer algo que nós já sabemos que é ruim, que é errado, e assim mesmo a vontade chega para que a gente faça, é porque nós já falimos nessa questão. Nós precisamos nos equilibrar aí, ter o equilíbrio, ter consciência, ter o aperfeiçoamento, né? Pegar as instruções que já recebemos na casa, entrar em condições de calmaria, né? Para que nossa mente se reequilibre e nós possamos vencer a tentação.
para que não caiamos de novo no mesmo erro. Obstáculo é desafio para pela melhora de resistência. Obstáculo é um desafio. Todos nós sabemos, até mesmo nas maratonas que nós vemos, por exemplo, das Olimpíadas, os atletas eles têm que vencer os obstáculos para poder chegar a ganhar a medalha. Nós passamos por esses obstáculos durante a nossa existência terrena inteira. A solidão é a pausa de reajuste. Então, muitas vezes nós precisamos estar só, tranquilo, na solidão do nosso quarto, por exemplo, para que a gente tenha pause nossa mente, coloque lá nossa mente no ponto morto para nos reajustarmos, porque muitas vezes estamos muito angustiados, a nossa mente está muito barulhenta e nós não conseguimos encontrar a saída para as dificuldades onde nós estamos inseridos. Então nós precisamos de um momento de solidão, de tranquilidade para fazer a nossa prece, para nos conectarmos novamente com Deus, para nos reajustar. Menosprezo de pessoas queridas é convite ao aprendizado do amor genuíno. Então aquele que está nos desprezando hoje, né, que nos dói muito, que nos faz sofrer, é para que a gente possa aprender a amar aquela pessoa do jeito que ela é, né? Apesar de, não, né, se. Se a pessoa melhorar, eu vou me dar melhor com ela. Não, eu vou me dar bem com ela, eu vou amá-la, apesar de tudo que ela é hoje, do jeito que ela é hoje, aceitá-la do jeito que ela é hoje. E não, se ela se melhorar, eu vou aceitar. Não, eu vou aceitá-la do jeito que ela está no momento, porque é o melhor que ela pode fazer hoje. Então, aquele momento em que nós nos sentimos desprezados por aqueles que nós mais amamos, é o momento que nós precisamos desenvolver esse amor genuíno. Amar aquela pessoa ainda mais. Porque ela está num momento difícil, está cometendo um ato de agressão conosco nesse momento, mas é o melhor que ela pode nos dar naquele momento. É difícil? Dói muito, mas nós precisamos aprender a lidar com isso. Contratempos se define por avisos salutares no serviço a fazer. Toda vez que nós vamos fazer qualquer coisa na nossa caminhada, vai ter contratempo. Nunca vai sair exatamente do jeito que nós planejamos. Sempre vai ter algo que vai, uma pedrinha no meio do caminho. Nós vamos sempre encontrar uma pedrinha no meio do caminho. Mas nós precisamos entender. Se teve um contratempo, é porque precisamos parar, refletir e perceber. Por que aconteceu isso nesse momento aqui do exercício, né, desse serviço que eu estou pretendendo fazer? Então, pode ser que alguma coisa precisa ser mudado, alguma palavra precisa ser trocada, né? Algo tem que ser feito ali naquele instante. Precisamos entender por que acontecem os contratempos na nossa caminhada. Não é castigo e não é azar. Sempre é algo para nos ensinar. E ele termina a lição dizendo assim: a não ser para auxiliar desinteressadamente, não procures tanto saber o que sucede no curso dos colegas e dos vizinhos, porque de volta ao lar maior responderás essencialmente por ti. Então, tudo aquilo que nós fazemos aqui é responsabilidade nossa. Todas as vezes que nós nos intrometemos na vida de alguém, que nós mudamos o curso da situação de alguma coisa que está acontecendo na vida do outro, né? Se nós não temos como ajudar, fiquemos calados, façamos uma prece, oramos por nosso irmão, mas se nós vamos intervir e fazermos isso de maneira estabanada, é muito ruim, porque aí a gente pode prejudicar o outro. Então nós precisamos saber que quando nós voltarmos à pátria espiritual, nós vamos responder por tudo que fizemos, pelo que não fizemos e pelos equívocos que cometemos. E à vista disso, não ouvides que ninguém se eleva sem elevar-se na vida pelos degraus da lei de elevação. Ou seja, tudo que nós fazemos ou vai nos ajudar a nos elevar, ou vai nos manter no mesmo nível em que estamos. Nós não podemos, a natureza não dá saltos, né? Nós não podemos passar para o degrau seguinte da nossa vida se nós não aprendemos as lições do degrau em que estamos. E nossa vida, ela é feita de caminhada, e não é caminhada em terreno plano, é caminhada
em degraus. Cada dia nós vamos angariando um degrauzinho a mais. Cada encarnação é um degrau que nós subimos. Agora, nós podemos também estagnar, passar a encarnação inteira parada no mesmo degrau. Então, nós precisamos saber, fazer uma reflexão. Estamos caminhando, estamos nos elevando, ou nós estamos estagnados no degrau em que chegamos, desde o momento que nós reencarnamos? Essa é a grande questão para nós, né? Vamos levar essa questão para essa semana, para nós refletirmos sobre isso. Se nós estamos trabalhando em prol da nossa elevação espiritual, ajudando o quanto for possível nós ajudarmos, trabalhando em prol do nosso próximo, ou se nós estamos parados no tempo, esperando que Deus faça tudo por nós, esperando que tudo caia do céu. As nossas vidas, elas são feitas de ações. Nós precisamos agir o tempo todo e não só orar também. Nós precisamos agir também. E se nós orarmos e agirmos ao mesmo tempo, aí sim, nós estamos cada dia melhores, porque nós estamos unindo a nossa ação com a nossa divindade, com o nosso Deus, com a nossa força maior. Então, quando nós nos elevamos, nós melhoramos. E quando nós melhoramos, tudo à nossa volta melhora também e nós podemos passar para o degrau seguinte. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa semana e que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus.